Olá! A questão de hoje aborda um tema que cá entre nós é fascinante. A gente vai destrinchar se os tribunais de justiça podem de fato exercer o controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais usando a Constituição Federal como parâmetro. Esse é um daqueles tópicos de direito constitucional em que as bancas adoram testar nossa atenção aos detalhes da jurisprudência. Então vamos desconstruir tudo isso juntos, passo a passo. Vamos mergulhar direto nisso. Olha só a questão 64 do Exame Nacional dos Cartórios. A afirmativa central que a gente precisa julgar é exatamente esta. Os tribunais de justiça estaduais podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal. À primeira vista, parece uma daquelas afirmações que dão um nó na cabeça, né? E é por isso que, antes de bater o martelo, a gente precisa entender muito bem a regra do jogo. Para resolver esse impasse, a gente tem que olhar para a arquitetura da regra. Funciona assim. Segundo o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal, o parâmetro regra para o controle feito pelos TJs é a Constituição Estadual. Essa é a base, o ponto de partida. Mas, e sempre tem um mais no direito, certo? A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que é possível sim usar a Constituição Federal como parâmetro, só que tem uma ressalva inegociável, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados. E por que o STF criou essa exceção? Basicamente, para evitar que as constituições estaduais dessem aquele jeitinho de contornar princípios federais que são negociáveis. É essa virada de chave que dita a resposta correta. Com essa base sólida na mente, bora analisar as alternativas? Começando pela alternativa A. Bom, ela está incorreta por fazer uma afirmação genérica demais. Ela diz que a afirmativa é correta, mas simplesmente ignora aquela exigência fundamental que a gente acabou de ver, que é a necessidade de ser uma norma de reprodução obrigatória. Sem esse detalhezinho de ouro da jurisprudência, a afirmação cai por terra e precisa ser descartada. Seguindo em frente, a gente encontra a alternativa B, que, honestamente, comete um erro bem grave. Ela está incorreta ao afirmar que os TJs não exercem controle abstrato de leis municipais. Eles exercem sim, só que eles fazem isso, via de regra, tendo a Constituição Estadual como parâmetro. Tentar negar uma competência que é explicitamente garantida aos tribunais de justiça deixa essa alternativa totalmente fora de cogitação. Agora, presta bastante atenção em como a banca tenta armar uma pegadinha na alternativa C. E cá entre nós, os examinadores adoram usar essa seção do STF para derrubar candidato. A alternativa C está incorreta porque ela generaliza a situação, dizendo que a Constituição Federal deve sempre servir de parâmetro. Ou seja, ela esquece completamente da restrição imposta pelo STF. Em provas de direito, generalização absoluta quase sempre é sinônimo de perigo. Fica a dica. E aí chegamos à alternativa D, que vai para o extremo oposto da anterior. Ela está incorreta ao afirmar que a Constituição Federal não deve servir de parâmetro em hipótese alguma, ignorando completamente a exceção que é super aceita pela jurisprudência. Como a gente viu na nossa construção teórica agora há pouco, a porta não está totalmente fechada para a Constituição Federal. Você só precisa da chave certa, que são as famosas normas de reprodução obrigatória. E isso ilustra de forma brilhante a precisão jurídica que a gente estava procurando. A alternativa E está perfeita, é o nosso gabarito. Ela reflete o entendimento exato do Supremo Tribunal Federal, cravando que a afirmativa está correta, desde que normas de reprodução obrigatória pelos estados sejam o parâmetro de controle. É aquele casamento perfeito entre a regra e a exceção jurisprudencial, muito bem sintetizado. Então, para amarrar todas as pontas e garantir que ninguém vai esquecer, resumindo a ópera, o TJ pode julgar a inconstitucionalidade de lei municipal usando a Constituição Federal? Pode, mas apenas se a norma for de reprodução obrigatória. É exatamente essa frase que tem que ficar gravada depois dessa nossa análise. Gabarito oficial cravado na letra E. Bons estudos! E para fechar nossa análise de hoje com chave de ouro, eu deixo uma pulga atrás da orelha de vocês. A gente acabou de ver como uma regra aparentemente fechada foi moldada e refinada pelo STF para se adequar à realidade do nosso sistema. Aí eu te pergunto, quais outras regras constitucionais rígidas, daquelas que a gente lê todos os dias, não escondem exceções jurisprudenciais assim, transformadoras e fascinantes? Continuem questionando os textos normativos e buscando sempre os entendimentos dos tribunais. Até a próxima análise.